Ó Ial dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach, coloco-me em tua presença, ó Pai, para te pedir que o Ruach Kadosh fale através desse servo e que a mensagem vinda de ti, ó Pai, através do Ruach Kadosh, encontre, Pai, lugar no coração dos teus eleitos, que eles possam se converter e sair de Babilônia e tirar a Babilônia deles. Peço essas bênçãos em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja. Shalaim de Yahshua a todos os irmãos. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui nesse canal, onde nós vamos falar, irmãos, da importância dos nomes sagrados. Porque conhecer os nomes sagrados é importante, é fundamental. Por que é fundamental? Porque é importante conhecer os nomes sagrados. E, sem mais delongas, eu quero abrir as escrituras com vocês em Atos 4:12. O contexto aqui, irmãos, está falando de Yahshua. A gente sabe que não há outro nome que salva além do nome de Yahshua Mashiach. Vamos ler? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, irmãos, nós entendemos bem isso, que não tem outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos por ele. E nós temos, irmãos, que prestar atenção, porque só tem um nome que é dado entre os homens que importa que sejamos salvos por esse nome. E é importante, irmãos, porque as escrituras afirmam, porque quem invocar o nome de Yahweh será salvo. Quem invocar o nome de Yahweh será salvo, irmãos. As escrituras afirmam isso. Não é quem invocar o título que para nós, fora de Israel, para nós é apenas um título. Mas espiritualmente falando, irmãos, a palavra Senhor, dentro do hebraico, significa Baal. Então não é invocando o Senhor que nós vamos ser salvos. Até porque Senhor é um título, é um nome, mas é um título. Não é um nome que nós temos que entender que traz salvação. Porque o nome que traz salvação é o nome de Yahshua Mashiach. E partindo do princípio de que a salvação ela é operada através de estruturas ou estrutura espiritual, nós temos que buscar conhecer o nome do nosso Salvador. Porque se a gente não tiver o conhecimento do nome daquele que fez a obra de salvação em nosso favor, como que nós vamos invocar esse nome? Se a gente não tiver conhecimento. E é por isso que eu estou aqui, que eu estou trazendo o que foi escondido de mim durante mais de 30 anos, dos 30 e tantos anos, aí, 33, 34 anos que eu tenho de ministério, 26 anos foi dentro do Adventismo. E os demais divididos por outras denominações. Em nenhuma denominação eu encontrei o nome verdadeiro. Eu não fui ensinado no nome verdadeiro. Aqui, irmãos, no livro de João, que alguns Ialdim, ou melhor, só conheço um, que diz que o livro é todo paganizado, e ele está equivocado. Tem muito paganismo no livro de João. Porém, entretanto, tem algumas gemas no livro de João que nós não encontramos em nenhum outro evangelho. E uma dessas gemas, irmãos, que nós achamos apenas no livro de João, nós vamos ler João 4. João 4. Isso aqui não pode ser fermento, irmão. Não pode ser paganismo de jeito nenhum.
Porque aqui traz uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta e que traz o porquê que é importante invocarmos o nome certo, sabermos o nome certo. Aqui, irmãos, nós temos aqui nessas linhas, né? É evidente, nós precisamos saber dos nomes sagrados, dos nomes verdadeiros. Aqui é um diálogo de Ausha. Disse-lhe Ausha. Aqui não é esse nome não, meu irmão. Esse nome aqui é paganizado. Esse nome que vocês estão vendo aqui, ó, ele é paganizado. Disse-lhe Ausha. Vamos partir do 21 ao 22. Disse-lhe Ausha: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Yaushalaim, porque aqui deveria estar escrito Yaushalaim, mas é um nome paganizado, Jerusalém. Mais para frente no estudo vocês vão entender porque Jerusalém é um nome paganizado. Nem neste monte e nem em Jerusalém, ou em Yaushalaim, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos Ialdim. Aqui essa palavra judeu, irmão, é uma palavra pagã. É uma palavra que presta homenagem a Zeus. Entendeu? Judeus é uma homenagem a Zeus. Zebuseus, saduceus, tudo que tem Zeus, o S no final é uma homenagem a Zeus. Então aqui deveria estar escrito Ialdim. A salvação vem dos Ialdim. E vamos considerar aí o judeu. Partindo do princípio do povo judeu que a gente conhece hoje, que não é mais conhecido como povo Ialdim, porque eles apagaram o nome do Pai e do Filho da face da terra, da face da mente dos irmãos, da mente dos homens, porque da natureza eles não conseguiram apagar. Então, dentro dessa estrutura de nomes, nós vemos aqui Yaushua dialogando com a mulher samaritana e dizendo para ela: olha, não é nem neste monte, nem em Israel, nem em Yaushalaim, o lugar de adoração. Por que Yaushua disse isso? Porque o lugar da adoração, irmãos, não é num lugar geográfico, não é num lugar físico. Nós não estamos limitados a espaço, ou até mesmo a tempo, no quesito adoração. No quesito adoração, não importa o lugar em que nós estejamos, ou em que nós estamos. Importa se a adoração é para Yahweh, o Pai. É isso que importa. Se a adoração ela é para Yahweh, não importa o lugar que você está. Pelo contrário, o lugar ele apenas tem importância se você estiver num lugar que pronuncia nomes abomináveis, nomes de blasfêmias. Entendeu? Por que em Apocalipse 18:4 manda o povo sair de Babilônia? Apocalipse 18:4 fala: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus flagelos, para que não incorra nas suas pragas. Entende, meus irmãos, a importância de nós conhecermos os nomes sagrados? A importância dos nomes sagrados? A importância dos nomes sagrados, irmãos, ela é fundamental. Se o teu nome você zela por ele, você deixa o seu nome cair no SPC Serasa? Se você precisa comprar com crédito, a pessoa que compra só à vista, não compra a prazo, ela pode fazer e andar para o nome dela no SPC Serasa. Ainda mais se for um nome baseado em nome pagão. Entende? Por exemplo, o meu nome no meu documento é Paulo Nazareno Madalena. Mas eu me apresento aqui para vocês como Shaul Netzerim Madalena, porque esse é o meu nome como profeta de Yahweh. Porque eu estou falando aqui com vocês, irmãos, como um profeta de Yahweh. Então eu tenho que me apresentar com o meu nome de profeta. Eu sou mensageiro do reino de Yahweh. Eu não faço parte de nenhuma comitiva deste mundo.
eu não faço parte de política, tem que ir lá cumprir os requisitos da cidadania pública nos dias da votação, porque a lei pede isso. Se a lei desse a opção de não ir, eu não iria. Entende? Então, dentro da conjuntura profética, dentro desse estudo que nós estamos fazendo aqui da importância do nome, quem fala para você que o nome não tem importância é mentiroso. E as escrituras, nós acabamos de ler em Atos 4:12, diz que só há salvação em um único nome, não há salvação em outro nome. Só tem um nome que salva. Yahushua é o nome que salva, porque a salvação tem que passar pelo Pai e tem que passar pelo Filho. Aqui, ó. Yahushua, o nome do Filho. Yahushalaim, o nome da cidade amada. Então, Yahushua recebeu o nome que está acima de todo nome. E é esse nome que nós temos que invocar para que possamos ser salvos. E salvos, irmãos, de uma maneira definitiva, salvos de uma maneira plena, de uma maneira completa. Entendeu? E de todas as formas que alguém possa ser salvo. Não tem salvação em outro nome fora de Yahushua, o Mashiach. Fora de Yahushua, o filho de Yahweh. Não há salvação em nenhum outro nome. O Jesus que trouxeram para nós é um nome fora do hebraico. Nós lemos lá que a salvação em João e Yohana, que nós conhecemos como João, e Yohana 4:22, vemos que a salvação, irmãos, ela está dentro, a configuração dela está dentro do hebraico. Se você invocar um nome que está fora da estrutura hebraica, você está invocando um nome falso. Yahushua nasceu em Israel, que a gente conhece hoje como Israel. Entendeu? Yahushua não nasceu fora de Israel para ter nome. Por exemplo, Jesus é um nome latino. É um nome latino. Como Iesu é um nome latino também. Isso aí eu estou falando para os romanos. Dentro do Império Romano, dentro da grande meretriz, a grande prostituta, eles lá dentro invocam Iesu. Eles não invocam Yahushua, eles invocam Iesu. Fora de lá, Jesus, aqui no Brasil, em outros lugares também da América Latina, né? Peru, Paraguai, Argentina, Venezuela, Colômbia, tudo invoca Jesus. O inglês, América Central, invoca Diesel. Jesus para eles lá é Diesel. Entende, irmãos? Lá agora o aramaico, eles invocam Yeshua HaMashiach. Outras linhagens ali por perto dos países da Arábia já invocam Yahushua. Todos esses nomes estão fora da plataforma hebraica. Uma vez que a salvação vem do Zialdim, como nós acabamos de ler, está escrito nas nossas Bíblias judeu. Mas ali deveria se ler Yaldim. O que é Yaldim? Povo de Yahweh. Din no hebraico é povo. E Yahweh é o nome do nosso Criador. É o nome do Criador do universo. Então ali onde se lê a salvação vem dos judeus, devemos ler a salvação vem dos Yaldim. Porque o povo Yaldim, de origem hebraica, fala o hebraico. Eles não falam outro idioma. Quando Yahushua apareceu para Saulo, que teve depois o nome mudado para Shaul, não foi para Paulo, porque Paulo é um nome latino. Então não foi para Paulo. O nome do apóstolo Paulo que a gente conhece na nossa Bíblia, o nome deveria ser Shaul, aquele que anuncia a salvação. Entendeu, meus irmãos? Porque Shá no hebraico é salvação. Por isso ele teve o nome mudado de Saulo para Shaul. Shá é aquele que anuncia. Quando bota Shá é salvação. Quando lê Shaul,
aquele que anuncia. Entendeu? Aquele que traz a salvação. Então eles fizeram essa troca, essa manipulação dentro do que nós chamamos hoje de escritura, que na verdade não é as escrituras como elas eram quando saiu direto do Ruach Kadosh para as pessoas originais que receberam a inspiração do Ruach Kadosh para escrever a Bíblia. Entende, irmãos? Aonde você lê, eu sou obrigado a falar esses nomes paganizados porque eu estou ensinando de maneira didática. Mas quando eu estou tendo a minha comunhão pessoal com meu pai, eu não pronuncio esses nomes pagãos que tem aí. Então, onde você lê Senhor, deveria estar escrito ali Ial. E eu quero abrir as escrituras com vocês, mais uma vez, lá em Oséias, que deveria ser Iauséias, Oséias, Ial, tinha que ter Ial no nome desse profeta. Vamos ver aqui, Paulo. Aqui, cadê ele? Está aqui. 2,16, irmãos. Olha que coisa que é revelado aqui. Olha só. Preste atenção. E naquele dia, diz Ial, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Tá vendo, irmãos? Quando é que as pessoas chamam Ial de Baal? Quando é que as pessoas chamam Ial de Baal? É quando elas se referem a ele usando esse título, Senhor. Porque Senhor, dentro do hebraico, irmão, o significado é Baal. Não é igual aqui, fora de Israel, fora de Israel. Lá dentro de Israel, que a gente conhece como Israel hoje, o título Senhor significa Baal. Nós acabamos de ler aqui, Ial falando, o meu povo não me chamarás meu marido, não mais me chamarás meu Baal. E como a gente leu aqui, olha só, e naquele dia diz, aqui, todas as letras estão na maiúscula. Então aqui nós temos que ler Ial sim, porque todas as letras estão na maiúscula. Se fosse só o S na maiúscula, o resto na minúscula, nós podemos ler Ialcha, entendeu? Porque aí eles apagaram o nome do filho, mas nesse caso aqui eles apagaram o nome do pai, porque todas as letras estão na maiúscula. Quando você vê só o S na maiúscula e todas as outras letras na minúscula, você pode proferir Ialcha, porque está falando do filho. Mas nesse caso aqui está falando do pai. Por quê? Porque Ialcha é o cabeça da igreja, Ialcha é o cabeça da igreja e Ial é o cabeça de Ialcha. Entende, meus irmãos? Ial é o cabeça de Ialcha. Então se nós somos a esposa de Ialcha, logo Ial é nosso marido. Entende? Essa que é a grande realidade dos fatos que o sistema religioso jamais vai ensinar para vocês. Porque o próprio sistema, irmãos, ele é enganado e engana. O próprio sistema, quem está lá dentro ensinando essas heresias, essas mentiras que agora foram reveladas para nós, porque foi prometido para nós, irmãos, que se nós clamarmos a Ial dos exércitos, ele vai revelar coisas grandes e ocultas para nós. Mas antes de nós ir no texto, de nós irmos lá no texto em que Ial fala essas coisas para nós, eu quero convidar vocês a abrir as escrituras agora em Irmial, que nós conhecemos como Jeremias. Irmial 11:19. Olha o que eles tramavam. Há 2.700 anos antes do Mashiach nascer, Irmial tinha profetizado isso. O que Satanás faria usando
os homens maus. O que Satanás faria usando os homens maus? Vamos lá, deixa eu voltar agora para vocês aqui. Eu era como um cordeiro. Quem é o cordeiro? É Yahshua. Eu era como um cordeiro, como um boi que levavam a matança, porque não sabia que maquinavam propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto. Quem é a árvore? Yahshua. E cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Tá vendo, irmão? Não haja mais memória do seu nome. Tá aí, ó. Irmial 11:19. Então, eles tramariam fazer essas coisas. E fizeram isso, irmãos. Eles apagaram o nome de Yahshua da face da terra, da memória dos homens, que da memória da natureza, eles não podem apagar, eles não têm como apagar. Se você for olhar, se você for parar para analisar o rugido do leão, iau, iau, o canto da baleia, o choro de uma criança, de um bebê recém-nascido, um bebê de colo, um bebê de peito. E Yahshua disse: Pai, tu tiraste o perfeito louvor de criança de peito. Que fantástico, irmãos. O perfeito louvor de criança de peito. Agora eu pergunto para você, uma criança de peito, irmãos, a criança fala? E como Yahweh então tira o perfeito louvor de uma criança de peito? Uma vez que a criança de peito não fala, mas a criança de peito chora, irmãos. E no chorinho dela, uns você vai ouvir numa frequência mais alta, outro numa frequência mais baixa. Mas você, se você tiver um ouvido sensível, no chorinho da criança você já vê ela chamando por Yahweh logo quando nasce. Iau, 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 iau. Uns entendem, ué, ué, ué. Mas não é não, irmão, é Yahweh. É aí que a criança louva o pai com um perfeito louvor, porque ela ainda é uma criança. Ela ainda é um bebê de colo, não se contaminou com pecado. Então o louvor dela é perfeito. O louvor do leão, irmãos, é perfeito. Iau! O louvor do gato é perfeito. Miau, miau, miau. Na palavra miau, você acha iau nas 3 últimas letras, nos 3 últimos caracteres. Então, meus amados, meus amigos, meus irmãos, é importante sim você conhecer a estrutura do nome Yahweh, do nome Yahshua. Porque você pensa que conhece o Pai. Você não conhece o Pai. Quando você vai responder a pergunta de Provérbio 30, verso 4, vamos abrir aqui mais uma vez, Provérbio 30, verso 4. Quando você vai responder essa pergunta, você vai ver que você não conhece. Vai ver que você não conhece nada a respeito do Pai e do Filho. Você conhece a respeito de uma fraude. Você não conhece a respeito do Pai e do Filho. Você conhece a respeito de uma fraude, meus irmãos. Provérbio 30, verso 4. Olha o Pai falando para nós. Quem subiu o céu e desceu? Quem subiu o céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabe? A primeira pergunta, irmãos, eu já vou dar a resposta para vocês. A primeira pergunta é de quem criou todas as coisas, quem amarrou as águas nas rodas do vestido. O nome de quem fez isso é Yahweh dos exércitos. Agora ele pergunta qual é o nome de seu filho, Yahshua, o Mashiach. Porque, irmãos, a palavra diz que Yahweh herdou o nome, Yahshua herdou o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome é Yahweh, irmãos. E lá, no nome Yahshua, está vendo lá no quadro? Yahshua,
é pastor. Lá onde está escrita a palavra Yahshua, você vê o nome do pai lá. Nos 4 primeiros caracteres, está lá o nome do pai. Em alguns lugares você vai ver com Y, outros você vão ver com I, igual está aqui. Que não altera em nada, irmãos. Escrever com Y ou escrever com I, você vai pronunciar Ial de qualquer forma. Entendeu? Porque tem algumas pessoas que têm preconceito com Y. Eu não tenho nenhum preconceito com Y não, irmãos. Mas eu preferi colocar aqui com I, porque tem algumas pessoas que quando vê o Y logo corre. Então, para elas não correr desse canal que está aqui falando com vocês, eu fiz com I. Entendeu? Mas não tem problema algum você pronunciar, você escrever com Y. Porque não tá escrito quem escrever o nome de Ial corretamente será salvo. Está escrito quem invocar. Aí não interessa. Porque quando você está invocando Ial, quem pode falar que você está invocando com Y ou com I? A invocação não é caractere, é áudio, é som. Não tem como você saber. Entende? Então vamos prosseguir, irmãos. Ali nós vemos o nome do Pai no nome do Filho. Yahshua. Yahshua, irmãos, é o nome do Filho. Então a essa pergunta de Provérbio 30, verso 4, nós podemos responder claramente. Yahweh dos exércitos é o Criador de todas as coisas. Amarrou as águas na roda do vestido. E o seu nome é Yahweh dos exércitos. O nome de seu filho é Yahshua. Yahshua. Muito bem, eu gosto de pronunciar assim, dar essa ênfase, porque eu também vejo meus irmãos fazendo. E isso é muito agradável aos meus ouvidos. Eu amo ouvir Yahshua. E meus irmãos dando a ênfase, Yahshua. Mas o nome do abominável da desolação, irmãos, o nome do abominável da desolação, eu não quero dentro dessa casa que eu estou aqui habitando. Tem algumas pessoas que estão na configuração do abominável da desolação, que quando nós formos fazer o primeiro partir do pão aqui, no dia certo, no dia correto, eu faço o partir do pão quando eu vou fazer a imersão de uma pessoa, eu faço o partir do pão lá junto com a pessoa. Mas no ano existe uma data específica que tem que ser feito o partir do pão. E tem que ser na peça. Isso é para mais um vídeo que eu vou preparar a igreja para participar de um partir do pão aqui, que eu vou fazer uma live. E nós vamos participar de um partir do pão aqui em 15 de Abib, que corresponde no nosso calendário, no calendário gregoriano, 1º de abril. E aqui esse lugar, irmãos, está escrito aqui por dentro, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Está escrito por dentro, deixa eu ver se dá para rodar aqui. Está escrito por dentro, olha lá, lugar sagrado. Está escrito por dentro e está escrito também por fora, irmão. Lá por fora, lá por fora, está escrito também lugar sagrado. Aqui, só bota o pé aqui dentro desse lugar, porque quando eu vou fazer o partir do pão, só bota o pé aqui dentro, irmãos, quem é imergido em nome de Yahshua. Porque as pessoas que participam do partir do pão, sem ser imergido em nome de Yahshua, está participando de modo indigno. Entendeu? Então aqui, nós vamos fazer o partir do pão aqui, em 1º de abril, que corresponde no calendário Yaldim, 15 de Abib. Mas vamos continuar com o assunto. Você vê como é que é tão importante isso, irmãos. É importantíssimo. Porque para participar do corpo de Yahshua, tem que ter a imersão. Sem a imersão não pode participar. Porque sem a imersão no nome de Yahshua, a pessoa está indigna. E eu não sou irresponsável para dar um pedaço do emblema, do símbolo do corpo de Yahshua a uma pessoa que não foi imergida em nome de Yahshua. Recebeu a imersão no nome do porco, no nome do abominável da desolação. E nós vamos entender agora a respeito do abominável da desolação. Nós vamos agora aqui abrir o Google Tradutor com vocês. Eu vou abrir o Google Tradutor. E aqui, meus irmãos, eu vou fazer uma configuração aqui muito importante. Aqui, ó. Iesso, deixa eu ver se eu consigo baixar só um pouquinho. Não, é baixar, pau.
Aqui. Detectar o idioma. Latim, tá vendo? Iesu no latim e Jesus no português. Tá vendo? Eu estou detectando o idioma. Deixa eu ver como é que tá para vocês. Beleza. Beleza pura. Então, nós vamos agora, irmãos, nós precisamos entender que no latim, uma simples palavra, uma simples letra tem significado. Entendeu? Uma simples letra. Olha lá. O I de Iesu no latim, o significado é um. Entendeu, irmãos? O I no latim, o significado é um. Tá entendendo, meus irmãos? Agora, quando eu junto com a letra E, o significado é aquilo é. Tá vendo? Aquilo é. Aquilo o quê? Nós agora já vamos formar o nome. O que vai aparecer quando eu botar a palavra SUS? S-U-S. Olha o que vai aparecer quando eu botar a palavra SUS. S-U-S. Olha o que apareceu lá. Jesus. Então aqui no nome Iesu está dizendo para nós, isto é porco. Entendeu? Isto é porco. O significado desse nome Iesu é isto é porco. E quando você busca, traduzindo para o português, porque os nomes dentro de Babilônia, irmãos, os nomes dentro do ministério da besta, os nomes próprios podem ser traduzidos. Os nomes próprios podem ser traduzidos. Mas isso não acontece com aquilo que a gente aprendeu na escola. Nome próprio jamais deve ser traduzido. Mas no ministério do porco, no ministério da besta, do Apocalipse, o nome próprio pode ser traduzido. Então, Iesu é no latim, Jesus no português. Agora, para que vocês possam entender, vamos ver agora, irmãos. Vamos ver agora, para vocês verem por que sus no latim é porco. Olha só, irmão, olha aqui. Ó, vou tirar esse, o que estava lá. Não era Jesus o que estava lá? Olha só, esse porco, irmãos. Quer mais claro do que isso? Vocês querem mais claro do que isso? Então, Jesus é o porco de Roma. É o porco de Roma, irmãos. É o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que a gente conhece como Daniel. Então, o Jesus, irmãos, que Roma trouxe para nós, trouxe para a humanidade inteira, é o abominável da desolação. Lembra que lá em Daniel, que a gente conhece como Daniel, diz que ele ia tirar o sacrifício contínuo. Quem é o sacrifício contínuo? É Yahshua. Yahshua é o sacrifício contínuo. É Yahshua que intercede por nós diante do Pai. É Yahshua, não é o porco, não é Iesu, não é Jesus, não é Dizer. Dizer no inglês. E Yeshua Hamashia é no aramaico. Yahoo é naqueles países ali que também faz parte dos Emirados Árabes. Entendeu? Então, dentro dessa estrutura toda, irmãos, o nome tem importância. Fica achando, fica acreditando que o nome não tem importância. Fica invocando esse nome do porco, esse nome do abominável da desolação. Por que eu falo isso, que esse nome é o nome do abominável da desolação? Nós acabamos de fazer aqui, irmãos, buscamos aqui um entendimento a respeito desse nome. Vamos agora em Matitial, que nós conhecemos como Mateus. Matitial, que nós conhecemos como Mateus. Matitial 24. Matitial 24. 24:15, irmãos. Olha o que Yahshua fala para nós. E olha que depois eu vou explicar para vocês. Como eu estou falando dos nomes sagrados, eu já posso aproveitar a linha e explicar isso aqui para vocês. Ó. Eu não vou ler aqui essa palavra que está aqui não. Aliás, eu vou ler de maneira didática. Quando
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que a gente está aqui nessa Bíblia aqui, Daniel, mas é Daniel que se lê, está no lugar sagrado, porque o lugar aqui, irmãos, é sagrado, não pode ser lugar santo, e vocês já vão entender. Quem lê, entenda. Ou seja, o Jesus que a humanidade recebeu de Roma, aonde ele está? Qual é o lugar sagrado do nosso ser, irmãos? É o nosso corpo. E quem lê, nós temos que entender. Quando pôde virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar sagrado, quem lê, entenda. Muito bem. Vamos partir aqui agora. Por que a palavra santo não pode se aplicar a Yaldim? A palavra santo ela não se aplica a Yaldim. Porque dentro do hebraico, irmão, do hebraico antigo, do hebraico arcaico, existe algumas configurações que eles não conseguiram apagar de vez o hebraico arcaico, o hebraico antigo. Mas eles apagaram a noção do que significa o sentido Ruach Kadosh, primariamente falando, irmãos. O que significa Ruach Kadosh primariamente falando? De primeiro sentido. O que significa Ruach Kadosh? Puro, sagrado, perfeito, justo, amoroso. Tudo que tem de bom no Ruach Kadosh, em primeiro sentido, se aplica a nós, se aplica a Yahweh, o nosso Criador. Porque Yahweh tem comunhão conosco. Yahweh não tem comunhão com os demônios. Aí agora o Ruach Kadosh, em sentido secundário, se aplica apenas aos demônios, porque os demônios é que são separados de nós. Então, quando você for se atrever a falar que tem o Espírito Santo, jamais fala isso. Tu tem que dizer, eu tenho Ruach Kadosh. Deixa para as pessoas que estão lá na plataforma do abominável da desolação, falar lá que tem o espírito do porco. Porque nós temos o Ruach Kadosh. Em primeiro sentido, é tudo que é de bom. Porque no segundo sentido, no sentido secundário, a palavra santo, o significado dela é categórico, irmão. Todo mundo sabe que a palavra santo é separado. E a palavra diz que Yahweh detesta a separação. E santo não lembra separado? Não lembra separação? Então Yahshua, ele é separado, e Yahweh é separado dos demônios. Ele não tem comunhão com os demônios. Quando lá, aonde eles acendem vela para o santo, eles estão acendendo vela para o santo, mas o santo é os demônios. É eles que estão separados de Yahweh. Quando alguém diz, vou acender uma vela para o santo, ele está falando que vai acender uma vela para os demônios, porque os demônios é que são separados de Yahweh. Por isso nós precisamos entender que a besta está cheia de nome de blasfêmia. Apocalipse 17:3. Ela está cheia de nome de blasfêmia. E ela carrega esse nome de blasfêmia. Esse nome santo é um nome de blasfêmia. Não se aplica a Yahweh. Por que o lugar aqui, irmão, esse lugar é um lugar sagrado? Eu não coloquei ali lugar santo, porque ia dizer lugar separado. Porque os anjos no Chamaim, no céu, os anjos, eles não ficam diante do Pai dizendo separado, separado, separado. Não, irmão, o Pai não é separado de suas criaturas amáveis, de suas criaturas que lhe obedecem. Pelo contrário, o Pai quer ficar junto de nós. Por isso ele falou para Marcha, coloca o meu nome nos filhos de Israel para que eu possa abençoar. Na nossa Bíblia nós vamos entender Israel. Aqui vamos dar uma olhada lá. Números 6:27. Números 6:27. Aqui, meu irmão, Números 6:27. Números 6:27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Tá vendo? Está escrito aqui Israel, mas não é Israel não, irmão, é Israel. Porque tudo que tem El está envolvido com os cananeus.
Tudo que tem El está envolvido com os cananeus. Entendeu? Outra coisa, ó. Outra coisa eu vou falar para vocês. Por exemplo, presta atenção, irmãos. Vocês vão entender. Zeus é o ídolo da mitologia grega. Então eles não podiam colocar dentro da Bíblia a palavra Zeus. O que eles fizeram? Colocaram a palavra Deus. Para esconder o quê? Para esconder o título do Pai como Criador e para esconder a autoridade máxima do Pai. Porque dentro do hebraico, irmãos, nós conhecemos o Elohim. Quem é o Elohim? É o Pai. Nunca poderia traduzir Elohim para Deus. Porque Elohim é nome próprio. É o nome que é dado à patente máxima de todo o universo. Então, quando você lê Deus na Bíblia, você pode ler Criador ou Elohim mesmo, do jeito que está. Entendeu? Então, eles colocaram, para ocultar o nome do Elohim, o título da maior patente de todo o universo, de todo o multiverso, eles colocaram Deus para levar uma homenagem a Zeus. Então, quando você invoca Deus, você está invocando a Zeus. Estão conseguindo compreender como é que isso é profundo, meus irmãos? Elohim, no hebraico, é o título da patente máxima de todo o universo e multiverso. Estão entendendo? E, por exemplo, Saduceu, Jebuseu, Fariseu, Mateus, tudo é uma homenagem a Zeus. Agora, cristianismo, budismo, hinduísmo, islamismo, tudo que termina com ismo, está emaranhado na Babilônia, está encostado de Babilônia, está cheio de doutrinas de demônios, cheio de nome de blasfêmia. Porque, irmãos, o cristianismo foi criado por quem? A grande prostituta, irmãos. A primeira vez que os adoradores de Iau tiveram o seu reconhecimento como cristãos foi muitos séculos depois que Iaush ascendeu aos céus, porque até então, até o final do século III, já despontando para o século IV, o nome invocado era Iaush, irmãos. Antipa, fiel testemunha. Por que Antipa, fiel testemunha? O significado do nome Antipa é aquele que é contra o sistema. Ele foi cozinhado num touro, irmãos. Botaram ele dentro de um touro de bronze e acenderam uma fogueira embaixo do touro. E cozinharam Antipa ali. Porque simplesmente ele não quis aceitar a mudança de... Deixa eu ajeitar aqui, irmãos. Ele não quis aceitar a mudança do nome Yalcha para Ieso, porque foi Roma que fez essa mudança. Ele não quis aceitar, irmãos, porque ele sabe que esse nome, Ieso, Jesus, Yeshua Hamashia, Dizer, Yahushua, todos esses nomes estão fora da plataforma hebraica. E nós sabemos, lemos no princípio, no começo do vídeo, nós lemos, só há salvação em um único nome, não há salvação em outro nome. Só há salvação apenas em um único nome. Yalcha é o nome que promove salvação para nós. Yalcha, irmão, é o nome que está acima de todo nome, não acima do nome do Pai. É óbvio que o nome do Pai é Yahweh. É esse nome que é acima de todo nome. E como Yalcha recebeu o nome, quando nasceu aqui, nós precisamos entender o porquê que ele disse para Satã. Você vê só como é que o nome é importante e como é que entender a hierarquia dentro do sentido, não do sentido de Babilônia, mas do sentido de Iau. Porque, irmãos, Iau é o primeiro.
na hierarquia celestial, na hierarquia espiritual, Yahweh é um na hierarquia. Entendeu? Abaixo dele, logo abaixo dele vem o Filho. Logo abaixo dele vem o Filho. E depois, a igreja. Isso lá no futuro, quando ela for transformada. A igreja vai ser a terceira pessoa, irmãos. Dentro da divindade. Não dentro da divindade de Yahweh Pai. Porque só Yahusha pode comungar com o Pai, porque ele já teve divindade em si. E quando ele entregou ao Pai a divindade dele, ele não perdeu o acesso ao Pai. Ele comunga com o Pai como sempre comungou. Houve um período que aqui na Terra, que ele estava completamente homem, 100% homem. Por isso ele não podia comungar com o Pai com a glória que ele tinha antes. Lembra que ele diz, me glorifica com a glória que eu tinha antes de vir ao mundo, com aquela glória antes de nascer aqui na Terra? Ou seja, o que era glorificar ele com aquela glória? Não era devolver para ele a divindade, mas era manter o acesso a ele, ao Pai. E Yahusha dá esse acesso a quem ele quer dar, irmãos. A quem ele quiser dar, e nós temos que respeitar. Agora, uma coisa é certa. Dentro da hierarquia, hoje, nós estamos um pouco abaixo do que os anjos. Fomos formados um pouco abaixo do que os anjos. Entendeu? Hoje, nós somos menores do que os anjos. Está entendendo, irmãos? Por que menores do que os anjos? Porque nós fomos formados aqui na Terra dentro de uma estrutura da qual os anjos não fizeram parte. Eles já foram criados anjos, que é uma estrutura diferente da do homem, da do ser humano. Por isso nós somos menores do que os anjos hoje. Mas, muito em breve, nós deixaremos essa situação de inferioridade em relação aos anjos, porque em relação aos anjos, hoje nós somos menores. Fomos criados menores do que os anjos. Mas na eternidade, nós só estaremos abaixo de Yahweh, o Pai, e Yahusha, o Filho. Porque se nós somos a esposa do Filho, nós só estaremos aí, nessa colocação. E que coisa fantástica, irmãos. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Mas a humilhação, quando ela vem da parte de Yahweh para colocar as coisas nos lugares, não é aquela humilhação de rejeição, de desprezo, não. Por exemplo, nós, na nossa existência, quanto tempo nós estamos abaixo dos anjos em tamanho e inferioridade mesmo? Quanto tempo nós estamos? Mas vai chegar o tempo que nós vamos entrar na estrutura, no lugar, no ponto, no patamar que estão os anjos, e com um elevado degrau acima dos anjos. Por quê, irmãos? Por que isso? O porquê disso aí? Porque, irmãos, em lugar nenhum as escrituras, elas afirmam que os anjos são igreja. Os anjos não são igreja, eles são ministros. Eles são seres ministradores. Seres que estão sempre à ordem do Pai, sempre à ordem do Filho. Mas eles não são chamados de esposa do Filho. Então, quando nós casarmos com Yahusha, os anjos, eles estarão abaixo de nós. Por isso que a Escritura diz, os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Agora, hoje, os anjos, eles estão exaltados a nosso respeito, porque nós hoje estamos abaixo dele. Mas quando nós casarmos com Yahusha, nós estaremos acima dos anjos, porque nós vamos ter o título de esposa do Cordeiro. E a respeito dos anjos, irmãos, em lugar nenhum das Escrituras mostra que os anjos eles têm esse título de esposa. O título que eles têm é de Ruach, ministradores, não esposa de Yahusha e nem de Yahweh. Entende? Mas eles, evidentemente, são seres importantíssimos. Importantíssimos. Seres que nós vamos ter prazer em estar com eles.
seres, irmãos, que não vai ter uma única rusga de nada, porque a hierarquia de Yahweh é perfeita. Ela não humilha no sentido negativo da humilhação, não. Quando fala humilhar, irmãos, não é humilhar no sentido negativo, é mexer com as elevações, porque uma vez que nós vamos ser esposa de Yahshua no casamento, hoje nós somos noiva, apenas noiva. Nós não somos esposa de Yahshua ainda, somos noiva. E quando nós casarmos com Yahshua, nós teremos corpos superiores, corpo perfeito, e vamos ter a patente de esposa, a qual patente nenhum dos anjos tem, e nem jamais a Bíblia revelou que eles terão. Pelo menos até agora isso não está revelado. Se eles serão reconhecidos também como esposa de Yahshua. Eu não sei, essa configuração não foi revelada para mim. Mas a configuração dos anjos atual, ela é superior à nossa agora. Mas quando nós tornarmos esposa de Yahweh, nós seremos superiores a eles. Porque a nenhum dos anjos, entendeu? Ele jamais disse que é para reverenciar. Ou seja, a palavra, pelo contrário, falando de nós, e Yahshua diz assim, falando daqueles que agora nos humilham, da Laodiceia, da Babilônia mãe e da Babilônia filhas, e Yahshua diz que eles vão vir prostrado a adorar o Pai diante dos nossos pés. Por que eles vão adorar o Pai prostrado diante dos nossos pés? Porque nós vamos ser reis junto com Yahshua. Então Yahshua, como representante do Pai, todo o universo, irmãos, principalmente hoje aqueles que agora nos humilham, eles vão adorar, porque muitos deles que agora nos humilham, eles vão se converter. Porque muitos deles são trigos e vão se converter. Então eles vão vir adorar o Pai prostrado aos nossos pés, porque nós vamos estar do lado de Yahshua, como noiva dele, como noiva não, como esposa. Entende? Então dentro dessa estrutura toda, irmão, nós precisamos aprender que é fundamental invocar o nome do Pai e do Filho. É fundamental entender essa expressão, Yahweh dos exércitos, Yahshua, o Mashiach. Porque não há salvação, irmãos, em nenhum outro nome. E a salvação, a origem dela vem dos Yaldim, vem do povo de Yahweh, do povo que pronuncia o nome do Pai na pronúncia hebraica. Tanto os Yaldins lá de Israel, hoje, que a gente conhece como Israel, mas é Israel, tanto eles, como nós aqui no Brasil, eles lá eles chamam por Yahweh, irmãos. Quando escapa um míssil e cai lá no chão e causa um prejuízo tremendo, você não vê chamar nem pelo título Hashem. Não chama ele chama Yahweh, Yahweh, nos socorre, Yahweh, nos proteja. Entendeu, meus irmãos? Uma vez que já estava profetizado que eles iriam fazer isso com o nome do Pai e com o nome do Filho, nós precisamos trazer essa estrutura. Precisamos entender isso, irmãos. Se o teu nome, você acha ele importante, você não quer o teu nome chacoalhado, nem envolvido com coisas negativas, imagine Yahweh. E a própria palavra diz, irmãos, que Yahweh, depois que restaurar todas as coisas, ele jamais permitirá que o nome dele seja blasfemado outra vez. Jamais ele permitirá que o nome dele sofra blasfêmia, sofra alteração. Porque foi o que eles fizeram. No lugar do nome Yahweh, eles colocaram o Senhor, que é Baal lá dentro do hebraico. E nós precisamos, irmãos, entender toda essa estrutura profética. E nós não estamos aqui, irmãos, brincando de Filadélfia, não. Nós estamos aqui, irmãos, fazendo o papel que Filadélfia tem que fazer. E qual é o papel que Filadélfia tem que fazer? Ensinar o nome sagrado do Pai e do Filho, viver nesse nome, batizar nesse nome e testemunhar nesse nome. Repito, dentro da minha casa, se chegar aqui alguém que pronunciar os nomes paganizados, na mesma hora eu vou repreender. Vou dizer, irmão, vigia. Se você ainda não tem a inclinação para invocar o nome do Pai e do Filho na língua que ele
foi revelado, porque o nome do Pai e do Filho, irmãos, ele foi revelado no hebraico. Foi revelado no hebraico, irmãos. E quando Yahweh confundiu as línguas, trouxe outras línguas, ele não cancelou o hebraico. E uma outra coisa, irmãos. A única língua que não foi Yahweh que trouxe foi o latim. Que o latim é uma língua romana, irmãos. No tempo que Yahweh fez a confusão dos idiomas, ele não restringiu Satanás de fazer a obra de engano dele, não, irmãos. Por que as missas, agora não, mas na antiguidade as missas eram rezadas apenas no latim? Porque eles lá adoravam Satanás dentro da língua que só eles dominavam, só o povo romano dominava aquela língua. Então eles adoravam Satanás ali, e o povo que estava de fora não sabia que eles estavam adorando a Satanás. Então, de uma maneira indireta, eles também estavam adorando a Satanás. Mas quando a missa passou a ser obrigatória, foi permitido fazer missa fora do idioma latim, eles não podiam mais agora adorar a Satanás abertamente. Mas ainda assim tem alguma linhagem que adora abertamente. Entendeu, meus irmãos? A grande Babilônia, a grande prostituta, é o catolicismo junto com Roma imperial. A Roma dos pontífices, que eu falo pontífice, não quero falar o título, porque Yahweh disse a ninguém chamei de pai, porque um só é vosso pai. Porque a Roma dos pontífices lá do Vaticano e dos pontífices dentro das igrejas, que tem lá o sacerdote, que o nome dele, quando a pessoa pronuncia, o nome dele está chamando ele de pai. Então eu não pronuncio o nome dos sacerdotes, dos pontífices, que domina dentro das igrejas fora do Vaticano, e nem daqueles que dominam dentro do Vaticano. Porque todos os dois nomes significam pai. Todos os dois nomes. Então, quando eu estou falando aqui agora, irmão, em termo didático, quando você tiver de pronunciar a palavra papa, pronuncia pontífice. Porque papa, o significado quer dizer papai. E padre quer dizer pai. E Yahshua nos ensinou: a ninguém chamei de pai, porque um só é vosso pai. Entende? Então, os pontífices de Roma, eles têm que ser chamados assim: os pontífices do Vaticano, os pontífices das igrejas menores, fora de Roma, todos eles fazem parte da Babilônia, da grande prostituta. Mas tem as filhas. Quem são as filhas de Babilônia? É o sistema evangélico de hoje. É o sistema denominacional, o sistema de denominações que nós conhecemos hoje. Porque, irmãos, as denominações, elas são as facções. Você pode analisar que nenhuma denominação, nem a Assembleia de Zeus vai combinar com o Adventista, nem os batistas vão combinar. É uma separação só, eles não têm consenso entre eles. Mas nós, Yaldim, nós de Filadélfia, irmãos, nós não temos divisão, nós não temos separação. Por que nós não temos divisão e não temos separação? Porque a igreja, irmãos, ela é uma só, formada de vários membros. Aqui, onde nós pregamos o evangelho, onde nós comungamos, junto com o Partido do Pão, isso que eu estou fazendo agora aqui, e depois, mais na frente, o Partido do Pão no emblema da Sagrada Ceia, porque a nossa ceia não é separada, irmãos, ela é sagrada. A Sagrada Ceia, aqui, nós, irmãos, participamos da Igreja Mundial. Eu até entendo que alguns Yaldins têm divergência em alguns pensamentos com uns e com outros. Mas eu não entro em choque, não entro em guerra com nenhum deles. Não chamo nenhum deles de herege, porque as Escrituras afirmam que nós não podemos rotular nossos irmãos com palavras frívolas, com palavras maledicentes,
que configuram uma maledicência. Você, quando chama um irmão de herege, você não está bem dizendo aquele irmão. E aí, os maledicentes, irmãos, eles vão ficar de fora, os mentirosos, os que amam e praticam a mentira. E não vem dizer para mim que a mentira no contexto dos ídolos só não. É mentira em toda a sua forma, porque mentira em toda a forma dela é mentira, irmãos. Você vive no contexto de mentira em alguma forma, tem que se desvencilhar desse contexto de mentira. Tem que se desvencilhar. Os ídolos, eles são uma mentira sim. Mas não tem só a mentira de ídolo. Tem a mentira do cara que diz ser uma coisa e outra. Quer ver uma mentira que corre bem? Que a pessoa tem um canal monetizado e diz que não é. É mentira. E isso configura que a pessoa está fora. Porque se não é só mentira nos lábios dos Ialdim, irmãos, é porque o Ialdim vive na verdade. Não é só porque ele não invoca mais os nomes impuros, os nomes abomináveis. É porque ele vive na verdade, ele não fala mentira para os outros. Nem que seja a menor que fosse, ele não fala. O Ialdim, ele fala a verdade. Se esse canal um dia for monetizado, ele não é monetizado não, irmão. Mas se acontecer dele ser monetizado, eu vou matar a cobra e mostrar a cobra morta. Eu vou falar, é monetizado sim, irmãos. E nós temos que desvencilhar de toda mentira. Não pode ficar agarrado em mentirinha não, irmãos. Vai causar problema. A mentira pega fogo, irmãos. A verdade aguenta. O fogo não destrói a verdade não, irmãos. E nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos ser Ialdim. Porque se tu é Ialdim, tu é um cidadão que fala a verdade. Na tua boca não tem mentira, não tem malícia. Entende? E é isso que nós temos que configurar dentro das Escrituras Sagradas. Buscar dentro dos fragmentos, porque as Escrituras que nós temos hoje, mas ela é um fragmento. É um fragmento, porque ela está entupida de fermento dos fariseus. Dentro desse contexto todo que eu agora falei, irmãos, eu quero invocar uma bênção em nome de Yahshua, o Mashiach, pedindo a Yahweh que ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, o seu conhecimento, a sua vontade, o seu desejo para nós, para que nós venhamos a andar única e exclusivamente na verdade, para que não se ache mentira no nosso ministério. Que ele nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach, assim seja.